Eu amo todos os lugares que Deus nos leva, mas tem um lugar que eu amo voltar, que é esse aqui. Eu amo isso aqui, eu amo meu teto furado. Nossa, como eu amo. Eu amo essas plantas aqui, eu amo isso aqui aberto, eu amo, gente, eu amo essa lua quando nasce aqui. Eu amo isso, eu amo eu amo esse lugar. E eu sei que às vezes a gente pode encontrar lugares onde tem mais estrutura, onde o governo tem financiamentos baratos para pastores. Eu sei que é difícil ser pastor no Brasil. Quando eu era tabeliã, eu chegava em qualquer lugar e botava a minha ficha, eu comprava qualquer carro. Hoje, se eu colocar a minha ficha e dizer que eu sou pastor, eu não compro um carro. É tão mais difícil. Nós não temos financiamento em bancos. Nós não temos financiamento do governo para a igreja, para construir faculdades. Nós não temos os equipamentos. Nós não temos os preparos. Nós não temos nada disso. Mas eu amo pastorear aqui no Brasil. Eu amo esse lugar. E eu amo sair desse lugar de vez em quando para voltar com mais vontade, com mais força, com mais autoridade. Por saber que a gente é forte, é onde Deus nos plantou. Sabe o lugar mais forte da sua vida? Sabe o lugar mais poderoso que você pode exercer autoridade? É no lugar do seu chamado. É no lugar onde Deus lhe escolheu. Com tudo, com tudo. As pessoas chegam, agora que vocês estão aí com a igreja na Alemanha, quando é que vocês vão para a Alemanha? Eu disse, não. Tem muita gente já na Alemanha. A gente pode ir lá ajudar e voltar, mas Beira-Mar 114 continua sendo um endereço de avivamento para mim. Continua sendo, viu? Eu não troco isso aqui por nada. A gente teve na Rua Azusa também. Não troco, não. Eu não troco a nossa história, o sopão sexta-feira. Hein? Eu não troco esse steak que a gente encontra no sopão. Eu não troco meus irmãos por nenhum outro irmão. Tudo é muito maravilhoso, tudo é muito bênção, mas você tem que ser forte, aonde Deus lhe chamou. A gente passou na Rua Azusa. Foi para mim assim, algo assim, meu Deus. No mesmo ano, pisar no lugar da reforma, onde Lutero esteve, e passar na Rua Azusa, onde Simon, aquele ex-escravo, com a pele toda marcada, que ninguém olhava para ele e dava nada, que não deixavam nem ele entrar na sala da escola dominical. Ele influenciou todos os pastores que vivem hoje o pentecostalismo no mundo, foram influenciados por esse homem, querendo ou não. Aonde você dizer, tem avivamento na Beta, tem avivamento? Aleluia, foram influenciados por Simon. Na Lagoinha tem ali avivamento? Aleluia, foram influenciados por Simon. Diga a qualquer igreja, Toronto, tem avivamento Toronto? Foi influenciado pelo avivamento da Rua Azusa. Sabe quem ele era? Um ex-escravo, todo marcado, numa sala apertada, onde tinha sido um estábulo de cavalos. Isso lhe inspira? Isso lhe inspira? Isso mexe com você? Deus continua fazendo milagres em estábulos de cavalo. Quando seu filho veio ao mundo, ele escolheu um estábulo. Quando ele queria dar um avivamento, ele escolheu o estábulo da Rua Azusa. Por isso que eu amo a minha goteira da Beira-Mar 114. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se preparem, porque nós vamos ter um grande avivamento. Se preparem, porque as coisas não vão ficar como estão. Talvez você diga, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer uma coisa a você. Talvez algumas coisas na minha vida e na sua não vai mudar, não. Talvez você esteja com a utopia, tudo vai mudar. Não, a gente aceita Jesus, continua com espinha, com canela fina. Estou aqui para dizer isso, boca. Jesus entra na nossa vida e às vezes a espinha não sai, querido, né? As coisas às vezes não mudam, algumas coisas na nossa vida. Mas sabe o que é que muda aqui dentro da gente? Porque a coisa que te incomodava não te incomoda mais. O que te dava medo não te dá mais. O que mexia com você não mexe mais. Sabe qual é o problema? É porque a gente quer Jesus e a gente quer que Jesus deixe tudo fácil. Deixe tudo pronto. Então Jesus vai ter um avivamento quando ninguém tiver fome, quando toda a igreja tiver com o melhor som, a melhor equipamento, a pastora estiver cantando super bem, gravar um CD, querido, muita coisa. Não sei se vocês perceberam no vídeo, mas aquela lourinha lá do altar era eu. Que
legal, gente, que linda, né? Eu achei, nossa. E aí, o que acontece? A gente precisa entender que algumas coisas não vão mudar até o avivamento. E que algumas coisas vai acontecer um avivamento dentro de mim, a despeito se minha sogra vai mudar, se minha mãe vai mudar, se meu marido vai mudar, se meus filhos vão mudar. O avivamento, queridos, não é as coisas em nossa volta mudando, mas é um coração incendiado, apesar de algumas coisas que não mudam. E é isso que a gente precisa. A gente não vai mudar todo mundo no processo. Algumas pessoas vão continuar com as suas escolhas. Algumas pessoas não vão querer mudar. A gente muitas vezes quer que todo mundo experimente o que a gente experimenta aqui. E a gente quer que as pessoas da nossa família aceitem por osmose. Quem está aqui no culto, quem está recebendo aqui é você. Algumas pessoas não estão recebendo a carga que você está. Não estão recebendo o material explosivo que você recebeu. Então é mais do que normal que elas não lhe acompanhem. Dê um espaço para as pessoas da sua família serem o que elas são e se tornarem aceitas por Cristo e não por terem mudado de comportamento. Deixe algumas pessoas da sua casa e da sua família perceberem que elas são aceitas a despeito do comportamento que elas têm, a despeito do que elas fazem. Dê um espaço para as pessoas serem aceitas, porque a gente acha que depois que a gente se torna crente, todo mundo tem que pensar como a gente, todo mundo tem que fazer como a gente, todo mundo tem que ter o mesmo cunho espiritual que a gente tem. Mas você tem horas de oração que essa pessoa não tem. Você tem provas e passou em provas e foi aprovado em provas que essa pessoa não foi. Você viveu coisas que essas pessoas não viveram. Mas a gente acha que todo mundo tem que ser igual a gente. E não há espaço para aceitação. Não há espaço para ser aceito. Não há espaço para ser amado. Jesus não fazia isso. Jesus amava e aceitava a despeito de quem as pessoas eram. Zaqueu era um publicano, estava em cima de uma árvore, era um homem que pegava dinheiro. E Jesus olhou para ele e ele não viu o que Zaqueu fazia. Ele viu o que Deus poderia fazer no coração de Zaqueu. Ele não se preocupou com o comportamento de Zaqueu. Ele só se preocupou com o que Deus poderia fazer com Zaqueu. E muitas vezes a gente está esperando que as pessoas mudem para elas serem aceitas. Mas a gente primeiro aceita para depois elas mudarem. A gente acha que para estar aqui dentro a pessoa tem que ser diferente. Tem que ter um comportamento diferente. Elas não têm um comportamento diferente. Até elas se sentirem aceitas, elas não estão dispostas a mudarem. Porque às vezes tudo que você tem, mesmo que seja seu pecado, mesmo que seja uma estrutura de vida errada, mas é melhor ter isso do que não ter nada. E as pessoas às vezes se pegam a isso. Talvez você não entenda porque algum parente bebe, porque alguém se droga, porque alguém teme para o bar, porque alguém é irado, porque alguém faz isso. E a gente tem uma lista de coisas que a gente não gosta nas pessoas, mas a gente esquece de fazer uma lista do que a gente gosta nas pessoas. A gente sempre tem na mão a lista do que a gente não suporta, do que a gente não gosta, do que a gente se aborrece. Mas a gente esquece de ter a lista da aceitação, a lista de ir mais além do que os comportamentos. A gente precisa ter uma lista, a lista da aceitação de Jesus. Eu sou aceito, não pelo que eu faço, eu sou aceita por causa dele. E quando a gente começa a andar em vários lugares e ver várias pessoas, a gente começa a perceber que tudo se resume numa só coisa: é Jesus. Não importa o formato, não importa a embalagem, o que vai valer é o conteúdo. Não importa como eles adoram, não importa como nós adoramos, não importa como a Assembleia de Deus hoje está adorando, ou a presbiteriana, ou a batista. Não importa, importa que nós estamos adorando. Nós estamos adorando, é isso que nos une, é adorar a Jesus. É isso que nos une. Quando a gente viaja, a gente tem bastante tempo, né, para orar, para observar as pessoas, para conhecer novas pessoas. Da última vez que a gente estava pegando um voo, não desse, numa das penúltimas vezes, eu me lembro que a Fofinho estava no aeroporto orando, nós estávamos viajando sozinhos, e a Fofinho oramos e dissemos: Senhor, nos dá vida, a vida que vai sentar conosco ao lado do avião. Foi uma oração assim, que a gente deveria ter pensado duas vezes. Deus botou praticamente 2 lutadores de sumô, um de cada lado. E a gente estava realmente espremido ali, né? Totalmente espremido. E eu olhava para Fofinho, e um deles assim olhou para Fofinho e viu em Fofinho um pai. E ele
perguntava tudo a Fofinho e ele falava outra língua. Até hoje eu não sei a língua que ele falava, mas como o Fofinho fala, ele falou qualquer língua que a pessoa fala, né? Não porque ele sabe a língua, mas ele sabe se comunicar muito bem. E aí ele ficou conversando. E a gente percebe que no fundo as pessoas só tentam ser aceitas. Na verdade, as pessoas só desejam dizer, olha, às vezes o meu pacote não é dos melhores, mas aqui dentro tem um conteúdo que precisa ser aceito. Às vezes o pacote é de um maconheiro, às vezes o pacote é de um religioso. A gente é muito bom de aceitar o pecador, a gente é péssimo de aceitar o religioso. Mas existe a religiosidade que tem uma capa terrível. E a gente olha para a capa e aborrece a pessoa. E às vezes a gente deixa de impactar, de fazer avivamento. Eu tenho descoberto que avivamento é muito mais do que um culto, onde as pessoas caem no chão e falam novas línguas. Eu tenho descoberto que avivamento é um estado de espírito constante, onde a glória de Deus pode se manifestar para outra vida. Seja no corredor, seja no ônibus, seja na feira, seja onde você estiver. É a gente saber que estamos todos numa viagem e estamos indo para um lugar seguro. Estamos todos numa viagem. Falar em viagem, essa última de novo, eu estava sentada e do meu lado sentou a coisinha mais linda do mundo, de 3 aninhos, lourinha, descabelinho, cortadinho, com a mãe. Eu senti que a mãe estava um pouco insegura. Ela falava inglês e falava português, e era a primeira viagem da criança. E aquela menininha foi cativando meu coração. Fui dividindo banana, maçã com ela, né? É porque a menina de Vitória mora muito bem aqui dentro, gente. Dentro do avião eu levo banana, viu? E aí fui dividindo banana, maçã. Mas eu fui descobrindo ao longo da viagem que aquela menina tinha algo que ninguém da nossa classe econômica tinha. Ninguém que estava viajando como a gente estava, de milhas, naquelas situações bem apertadas para a viagem. Mas aquela menininha tinha alguma coisa, porque ela podia transitar para a primeira classe. Ela o tempo todo transitava para a primeira classe. E ela comia alguma coisa diferente. Eu disse, minhas bananas ela não vai dar nem valor, porque ela para a primeira classe, ela voltava sempre com alguma coisa muito legal da primeira classe. E na metade da viagem eu descobri que a avó e o avô estavam na primeira classe, e a mãe e a filha estavam na classe econômica. Mas ela tinha um acesso à primeira classe, e ela comia das coisas que estavam lá em cima, que vinham de cima. A nossa viagem também é assim. Apesar de estarmos aqui, nós temos um pai que nos dá a primeira classe e nos dá acesso a coisas que a gente não tem nas nossas circunstâncias. Aquela menininha com toda a segurança, não tinha nenhuma comissária de bordo que dissesse, você não tem direito. Ela ia com toda a autoridade, sabe por quê? Ela nem olhava para a comissária. Ela nem olhava, sabe por quê? Porque o avô e a avó dela estavam lá. Ela não podia pedir licença. Ela não pedia desculpa para passar, porque o avô e a avó dela estavam na primeira classe. Isso dava o direito dela comer na primeira classe. Vai eu me levantar para pegar nem que fosse o amendoinzinho da primeira classe? Vai eu me levantar para pegar o suquinho de laranja que estava servindo lá? Os pratinhos de vidro, nossos de plástico, de lá de vidro, não é? Vai lá levantar? Não podia. Mas ela podia, porque ela tinha um acesso direto com o que Deus tinha reservado para ela. Você tem um acesso direto com o que Deus tem reservado para você. As pessoas podem olhar para você e dizer, você está na classe econômica apertada, onde os pés incham, onde você passa 14, 15 horas de voo, espremido, não é? Com o marido que dorme 11 horas e meia de voo em cima de você, não é? Não é? Que rouba seu travesseirinho. Mas não importa, essa pode ser as circunstâncias, mas tem um pai, tem alguém por você na primeira classe, que vai dar a você um acesso para tudo que você precisa. E você não vai ter que pedir licença para buscar o que é seu. Você não vai ter que pedir licença, sabe por quê? Porque seu pai está no acesso que lhe coloca no lugar de rei e de rainha. Seu pai. A gente ora e às vezes parece impossível evangelizar o mundo. A gente às vezes olha para o mundo e diz, meu Deus, isso é um desafio tão grande. É um desafio. A gente, quando vai nas cidades grandes, a gente vê a quantidade de pedintes nas ruas, pessoas abandonadas, pessoas largadas, pessoas destruídas pelo vício. Como a gente viu isso, como isso dói, como a gente está andando em determinados lugares e a gente vê como as pessoas estão destruídas,
Você transita hoje na Alemanha, você vê a quantidade de refugiados nas ruas pedindo esmola. Você vai para uma cidade como Los Angeles, você vê um monte de drogados, velhinhos, velhinhas sujos, cheirando a urina nas ruas. E talvez você comece a ficar com o coração abatido, entristecido, dizendo: meu Deus, eu estava naquela igreja e tudo ali era perfeito, bonito, caro. E agora eu estou nas ruas de Los Angeles e há pessoas morrendo, há pessoas destruídas, há velhinhos cheirando a urina. E quem irá por eles? E o Senhor nos deixa um recado em Salmo 2, que diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Será que a gente só olha para o que está ruim? Ou será que a gente avança para declarar o que o Senhor determinou sobre as nações? Será que eu e você estamos com o coração preparado para pedir as nações por herança? Será que a gente está preparado para pedir as nações por herança, os morros da nossa cidade? Será que a gente está preparado para a gente pedir o sertão por herança? Será que a gente está preparado para pedir a nossa família por herança? Porque se Deus diz que nos daria nações por herança, Ele vai lhe dar coisas menores por herança. Ele pode lhe dar o Brasil por herança. Ele pode lhe dar a sua família por herança. Nesse momento, eu amo olhar para trás. Eu amo a história da igreja, porque eu amo me inspirar em quem não tinha internet, quem não tinha lâmpadas caras, não tinha máquinas poderosas, não tinha redes sociais, mas ele só tinha o Senhor. Às vezes ter as coisas nos atrapalha mais do que não ter. Às vezes não ter nos prepara mais para fazermos o sobrenatural, porque quando não temos nada, nós só temos Jesus. Quando a gente estava na África, a gente orava pelas pessoas, caroço sumia, pessoas eram curadas o tempo todo, e eu olhava para Cláudio e dizia: meu Deus, o que tem aqui? E Deus começou a falar com a gente: porque aqui não tem hospitais, aqui não tem médicos, aqui se ficar doente, a única oportunidade que tem é morrer. Quando elas não tinham nada, elas só tinham Deus, elas tiveram uma fé para mover a mão de Deus. Quando a gente não tem mais nada e só tem Deus, Deus vai poder ser Deus. Quando todas as outras portas falharem e você só tiver o Senhor, aí Deus vai poder ser Deus de verdade na minha vida e na sua. Então eu amo a história da igreja, porque eu amo olhar para trás e ver pessoas que não tinham nada, pessoas que não seriam pessoas que entrariam talvez nessa igreja e pregassem no microfone, talvez pessoas que não pregassem na maioria das igrejas, não sei. Será que eu reconheceria Seymour se ele estivesse no meu meio? Será que eu reconheceria Evan Roberts se ele estivesse aqui essa noite? Mas ele está. Ele está. Aqui hoje, nesse lugar, existe Seymour, existe Evan Roberts, existe Madame Guions. Quer dizer, existe alguém tão pobre como Seymour que ninguém escutaria ele? Ou existe alguém tão criança como Evan Roberts, de 14 anos, que ninguém ia parar para olhar para ele, para escutar o que o menino de 14 anos tem para falar sobre avivamento? Ou será que ninguém escutaria Madame Guion porque ela era dondoca demais? Se vestia, se portava como uma lady, se vestia como lady. Será que lady sabe mais alguma coisa do que os cremes rejuvenescedores? Ou será que eu e você empacotamos a religiosidade e não deixamos Deus agir como Ele quer agir? A tirania do familiar. É tão familiar ser ruim, que capaz de ser ruim de novo hoje. É tão familiar os almoços em família sair com problemas, que é capaz de ter problema hoje. É tão familiar você chorar no Natal, que é capaz de você chorar no Natal de novo. É tão familiar você nunca provar nada diferente, não é verdade? A tirania do familiar não dá espaço para surpresa. A tirania do familiar tira a liberdade do Espírito de agir. Ele sempre age assim. Nas festas da minha casa sempre termina assim. Todo ano eu passo por isso. Isso é a tirania do familiar. Quando a sua vida não é nada mais do que as experiências que você teve até hoje. A sua vida perde o colorido quando tudo que você espera é o que você já experimentou. Você tira o agir do Espírito de Deus
Quando você começa a colocar a sua vida no patamar das experiências passadas. Por isso que eu amo essas histórias. Porque essas histórias reais, verdadeiras, essas histórias falam de pessoas que nunca poderiam ter feito. E de pessoas que nunca esperariam que essas pessoas iriam fazer. O que é que as pessoas esperam de você? O trivial? O que é que as pessoas esperam de você? A mesma coisa sempre? O que as pessoas esperam de você? As mesmas reações? Não toca na tesourinha dela que ela vira um bicho. Não anda no carro dele e não arranha o paralama porque ele vai te pegar. Não vai na casa dessa mulher porque ela trata todo mundo mal. Por que não podemos quebrar a tirania do familiar? Os almoços podem ser maravilhosos. As tesourinhas podem ser usadas livremente. E os paralamas se compram novos. A gente pode começar a fazer alguma coisa diferente na nossa circunstância diária, no nosso dia a dia. Escutei hoje de uma mulher linda que ela disse a mim: voltei a olhar o mar. Eu morava na beira-mar e saí, e eu voltei a olhar o mar. Eu disse: não teve época melhor para você se mudar. Enquanto tudo está em crise, você voltou a olhar o mar. Pouco importa se você está olhando a montanha, o mar, se você tem uma florzinha na sua casa que você tanto sonhou, ou se você conseguiu finalmente comprar a viagem dos seus sonhos, ou se você tirou o diploma que você ansiava. Mas o que eu amo em tudo isso é você voltar a triunfar na dor. Eu amo isso. Quando a gente se levanta do último fracasso. Por que a gente acha que fracasso está relacionado à desaprovação de Deus? Por que todas as vezes que alguém fica doente é como se fosse pecador? Por que todas as vezes que a gente fica desempregado a gente acha que Deus nos ama menos? Por que será que todas as vezes que acontece algo que a gente não consegue descrever, compreender ou racionalizar, a gente acha que Deus não está presente? Se Ele mesmo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Na angústia clamei ao Senhor e Ele se inclinou sobre mim. E Ele ouviu o meu clamor. Davi diz: como está abatida a minha alma está profundamente abatida até a morte. Mas Senhor, livra-me, Senhor, porque no pó eu não te louvarei. Que Davi estava dizendo: Senhor, eu te louvo no sofrimento, eu te louvo na dor, eu te louvo na falta, só não me deixa morrer. Será melhor Deus nos matar logo, já que você não vai louvar Ele nos próximos dias, se você tiver alguma dificuldade? Não seria melhor Deus encurtar a nossa vida? Porque na vida nós teremos sofrimentos, teremos lutas, mas tem de bom ânimo. Na luta, na vida, na terra, eu vou passar por coisas boas e ruins, porque acontecem coisas boas a pessoas más, mas acontecem coisas ruins a pessoas boas, porque o sol nasce para todos. Então na minha trajetória nem sempre vai ter morangos, mas vai ter pepinos, pimentões. Para quem gosta, eu prefiro morangos. Mas nem sempre vai ter. Nessa trajetória, se eu não posso louvá-lo num dia mau, se a minha vida só emite canções quando tudo me vai bem, seria melhor Ele me guardar enquanto a história está bonita. Quem quer histórias só bonitas vive de face. Mas quem vive de realidade vive de família. Porque famílias são assim. Elas nem sempre fazem tudo certo. Elas nem sempre tomam as melhores decisões. Elas nem sempre disseram a coisa certa na hora certa. Mas elas permanecem firmes e juntas, porque elas são família. Quando o apóstolo Paulo, um homem que viajava o mundo inteiro, que cortava de navios, de caravanas e andava por todos os lugares da terra, quando ele quis chamar alguma coisa de importante e quis dizer algo para a igreja de Éfeso, ele disse: nós somos a família de Deus. Ele pega toda aquela estrutura apostólica, as guerras que ele tinha, tudo que ele passava, o homem Paulo, o fazedor de tendas, o homem preparado, o homem ilustre, ele chama a casa de Deus: nós somos a família de Deus. Quando ele chamou essa igreja nova,
Essa igreja recém-fundada há 60, 70 anos, ela só tinha esse período ali de tempo. Uma igreja verdinha que estava crescendo. O seu primeiro membro, pasmem, Jesus não disse: olha, eu vou aqui montar uma sinagoga, um templo. Não, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. As pessoas disseram: o que é isso? Eu conheço o templo, eu conheço sinagoga. O que é que esse cara está dizendo? O que é esse negócio aí de igreja? Como é esse negócio aí? O templo eu sei como é, eu sei o que o sumo sacerdote faz, eu sei como eles comemoram Páscoa, tem Pentecostes, tabernáculo, eu sei o que a gente oferece, o cordeiro, eu sei o sacrifício da tarde, eu sei os jejuns, eu conheço as ofertas, eu conheço tudo como funciona. Mas espera aí, como é o nome disso aí que esse cara está dizendo? Espera aí, eu conheço, mas eu não conheço a igreja, eu conheço o templo. Eu conheço a sinagoga. Lá nossos filhos aprendem a Torá. A gente se reúne e comemora aniversários naquele lugar. A gente fala das escrituras. Mas eu não conheço isso que ele está fazendo. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E até então ninguém saberia como essa igreja seria. Como eles estavam descobrindo. Como eu e você também estamos descobrindo a igreja. Estamos trazendo de volta os valores da igreja perdidos, da igreja primitiva, que foram perdidas ao longo dos séculos, roubados, usada, abusada, violentada. A igreja das indulgências, a igreja política, a igreja de governo, a igreja. Mas trazer de volta os valores da igreja é trazer de volta os princípios para os quais ela foi criada. E ela foi criada para ser família. Ela foi criada para ser uma família. A família que Madalena não tinha. Uma família para Pedro, explosivo. Uma família para Mateus, intelectual. A família de Lucas, o médico. Ela foi trazida para que houvesse uma família, que coubesse todos que nela gostassem de participar, que houvesse aceitação. Há espaço para os intelectuais, há espaço para músicos, bailarinas. Bailarinas transitam nas suas sapatilhas como adoradoras. Intelectuais escrevem artigos e preparam. Há espaço para o pensador, há espaço para o irmão Bonachão, contador de piadas, de casos. Há espaço para rir, há espaço para chorar. Ele sonhou com a igreja, ele sonhou com um lugar onde você fosse aceito, onde você não se preocupasse tanto o que você não gosta dos outros, mas passasse a se preocupar mais o que você gosta dos outros, o que você vê de realce nos outros. Diz que quando nossos olhos são bons, todo o nosso corpo será luz. E quando nossos olhos são bons, não é as coisas que são tão bonitas, é você que vê as coisas mais bonitas. É você. Um dia perguntaram a mim: pastora, você diz que todo mundo é lindo. Eu disse: eu acho todo mundo lindo, porque eu vejo todo mundo lindo. Porque a gente tem que procurar ver tudo lindo. E quando o inimigo quer que eu veja feio, eu luto com ele para ver bonito. Porque não é o que a pessoa é, é como eu vejo a pessoa. Porque você geralmente vai ser aquilo que dizem que você é, mesmo que seja uma mentira. Porque uma mentira dita muitas vezes, ela se torna uma verdade. A questão de muitas pessoas não é que elas são feias, é que elas acreditaram no que o inimigo falou. Quando o inimigo não pode pegar nosso destino e impedir o propósito de Deus nas nossas vidas, sabe o que ele faz? Ele deixa você dentro da igreja, debaixo de autossugestão. Está vendo que você não é amado? Está vendo que você não é aceito? Está vendo que não te convidaram? Está vendo que não falaram com você? Uma das tentativas do inimigo é nos deixarmos dentro da igreja, ouvindo Deus e ouvindo o inimigo também. Porque se ele puder lançar em você que você não presta, que você não tem valor, que você está aqui, mas você é um erro, ele vai lhe prender a vida inteira. Você já imaginou um dia que você se acordar de manhã, olhar no espelho e dizer: eu sou lindo, eu sou o sonho de Deus, Cristo em mim, a esperança da glória. Meu Deus, Deus fez algo espetacular quando me formou no ventre da minha mãe. Alguém na sua casa ia dizer que você tinha problemas, porque as pessoas, elas estão tão acostumadas a não terem um bom relatório. As pessoas estão tão acostumadas a trazerem mais notícias da terra prometida.
que olhar alguém que acredita no propósito de Deus, você vai chocar a sociedade. Você vai chocar os irmãos religiosos. Você vai incomodar o diabo. Você vai incomodar o inimigo. Você vai incomodar o inferno. No dia que você acreditar no que Deus diz sobre você, você vai começar a incomodar o inferno. Você vai começar a ser um problema. Porque você começou a acreditar no que Deus diz sobre você. Pessoas dizem, eu estou muito velho. Deus diz, Sara também era. E eu restaurei o poder de gerar no ventre dela. Talvez você diga, é muito novo, eu sou muito criança, eu ainda tenho que fazer algumas coisas. E Deus talvez esteja dizendo para você, Samuel também era. Mas aos 7 anos ele começou a ouvir a minha voz. Talvez alguém diga a você, você não passa de um despreparado, a sua família ninguém presta, ninguém vale nada, você é um esquecido. E Deus esteja dizendo a você essa noite, Deus esteja falando com você. A família de José era tão difícil que vendeu ele. Alguém aqui foi vendido pela família. Você pode ter sido escorraçado, colocado para fora. Gente, mas vender, a coisa aperta. Vender. Mas eu já ministrei pessoas que foram vendidas pela sua família, vendidas para prostituição. Eu já orei por uma garota linda, que a família dela vendeu ela, entregou ela, recebeu dinheiro por ela, para ela se prostituir. E Deus tem um propósito nessa vida. Deus tem um propósito em quem foi vendido. Deus tem um propósito para quem passou da idade. Deus tem um propósito para quem tem pouca idade. Deus tem um propósito para quem está fora de todos os propósitos dos homens. Sabe o que eu amo, o lugar de estar fora do propósito dos homens? Quando as pessoas dizem, você não serve para mim, você não é muito velho para o cargo, você é muito novo para passar no concurso, você não vai conseguir pagar a faculdade porque sua família é pobre, você não pode porque você fumou muita maconha e queimou seu neurônio, sabe? Você não pode casar de vestida de noiva porque você saiu com muitos rapazes. Sabe o que eu amo? Quando todo mundo diz que não posso ter propósito, é porque só sobra o propósito de Deus. Só sobra o de Deus. Aí você é empurrado para o propósito de Deus. Aí você é tomado pelo propósito de Deus. A pior coisa do mundo que pode me acontecer e acontecer com você é a gente começar a dar certo fora do propósito. Senhor, por favor, faz dar errado tudo que não é teu propósito. Tudo que não for teu propósito. Imagine se Jó nunca tivesse quebrado a empresa dele, quebrado a fazenda dele, quebrado a estrutura de Jó. Jó poderia ter morrido rico, mas ele nunca teria visto a Deus. E todas as pessoas que viram a Deus, mesmo que tenha sido no divórcio, mesmo que tenha sido nos corredores da quimioterapia, mesmo que tenha sido na delegacia, mesmo que tenha sido numa cela de prisão, elas preferem 1000 vezes passar por isso de novo, mas que vejam a Deus. Ver a Deus tem algo tão sobrenatural, que para ser apóstolo tem que ter tido uma revelação de Deus. Paulo diz, ele tem que ser um homem que tenha visto Deus. Quando Paulo foi aceito como um dos apóstolos fora do tempo, como ele mesmo se chamou, ele disse, eu vi Jesus. Eu vi Jesus. A coisa principal na minha vida e na sua essa noite não é o tanto que você já acertou, não é o tanto que você bateu metas, mas é se você viu Jesus na última dor, se você viu Jesus no seu último fracasso. Qualquer dor e qualquer fracasso se torna um avivamento quando a gente vê Jesus nele. Qualquer dor e fracasso se torna um lugar onde a glória de Deus pode se manifestar, desde que você esteja disposto a ver Jesus. Sabe qual é o problema da gente como ser humano? Como crente instantâneo, miojo. Porque o que tem de crente miojo hoje, gente? Nossa, a gente estava no aeroporto morrendo de fome, né? Aí a gente foi lá naquela sala VIP que foi ter o cartão. E eu disse, nossa, eu vou comer
queijinhos importados, vou comer torradinhas importadas, eu vou beber bebidas importadas, né? Vou comer o melhor dessa terra, Senhor. Eu estou chegando aí, Pai. Prepara a sala para mim, que a gente não gasta dinheiro no aeroporto. Arrasta a gente para tal de uma sala lá, né? Que o cartão de milhas dá direito e a gente, né? Quem já provou é muito bom. Na viagem de Israel eu enchia a bolsa e descia para a família todinha. Eu fazia, como é que eu vou comer aqui e não levar para os meus irmãos lá embaixo? E eu já estava pensando tudo que eu ia comer. Gente, quando eu cheguei lá eu tive um choque. Era miojo. Eu disse, pelo amor de Deus, essa coisa de Vitória me persegue. Miojo aqui. Um aeroporto dessa estrutura, estão me dando miojo. Da onde se agarrou com miojo? Eu disse, eu não me nego. Vai que esse negócio pega em mim de novo. E aí, Fofinho vai me dizer, Fofinho, eu quero chamar você para jantar onde? Lá fora. Por quê? Miojo. Macarrão da Mônica, sabor tomate. Gente, quando eu vejo aquilo, me arrepio. Macarrão da Mônica, sabor tomate, eu me arrepio. E aí, Itaúna, amanhã tá cheio de pedacinho de frango. Eu disse, estou fora. Né? Às vezes, a gente está vivendo uma situação que quer lembrar o nosso passado. Quer nos aprisionar com algo do passado. Quer nos prender. E a gente quer resolver ela instantaneamente. Porque a gente tem medo que a prova demore muito. A gente tem medo que as pessoas saibam que a gente está na prova. A gente tem medo que as pessoas percebam que a gente está sofrendo. A gente tem medo que as pessoas descubram que a gente está passando por algo difícil. E a gente não tem muita cara de dizer que é crente e está passando por algo difícil. Quando na realidade deveria ser a nossa credencial. Permanecer firme em meio a tempestades. Permanecer fiel em meio à dor. Permanecer inabalável diante das situações que abalam tudo. Não deveria nós permanecermos inabaláveis diante de coisas abaláveis? Não deveria nós permanecermos firmes quando tudo à nossa volta está ruindo? Não deveria nós permanecermos com sabedoria, revelação, entendimento, esperando no Senhor até que a tempestade passe? Vai passar, sempre passa. Eu quero dizer a você essa noite, vai passar. Porque sempre passa. Sempre vai passar. Mas você não, você é eterno. Guarde suas emoções, não gaste todas elas nesse acontecimento. Não permita que a dor que você está passando hoje consuma você. Porque você é precioso para o Pai. Talvez você diga, Deus não é justo. É tudo que o inimigo quer, que a gente no momento da nossa dor, no momento da dificuldade, a gente diga assim, Deus não é justo. Mas a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus sobre a minha vida é bom, perfeito e agradável. A despeito das minhas circunstâncias que eu não entendo agora, a despeito do que eu estou sentindo, que eu não estou compreendendo, a despeito do que estão falando sobre mim, que eu não vou receber, a despeito de todas as circunstâncias, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, Ele é muito bom. Ele é bom. Não é sobre circunstâncias o amor dele. O amor dele fala para mim não sobre o que eu estou vivendo, nem quanto eu tenho no banco. O amor dele para mim não fala em coisas materiais ou na minha saúde, mas o amor dele fala para mim através do seu filho na cruz. O amor de Deus sobre a minha vida nunca mais vai estar em nenhuma circunstância. Porque eu sei que as circunstâncias passam, pessoas passam, mas o seu amor dura para sempre. É o seu amor. O seu amor por mim nunca mais vai ser colocado como coisas, como pessoas, como situações, como circunstâncias. Eu posso sentir o seu amor de barriga vazia. Eu posso sentir o seu amor com dor de dente. Eu posso sentir o seu amor quando todos me abandonam. Eu posso sentir o seu amor quando as coisas estão dando errado. Essa noite a gente fala tanto do amor de mãe. As mães amam de um jeito, né, gente? A gente ama os papais. E a gente ama as mães, mas mãe tem aquela coisa de ter gerado, não é? Eu acho que não existe o papel maior nem o papel menor. Existem papéis diferentes. Nós precisamos de mães e de pais.
Apesar da gente ser de uma nação tão idólatra, onde a figura da mãe é uma santa enorme, com um bebezinho indefeso no colo. A idolatria, né? A gente vem da mariolatria. A figura do pai ausente, Maria com Jesus no colo. E Jesus é tão indefeso e Maria é tão grande. Maria é tão bonita. Sempre na escola colocavam flores para Maria. E Jesus era tão indefeso, não fazia nada. Um bebezinho. A nossa herança da Grécia, da Fenícia. A nossa herança que a gente reconhece lá em Jeremias, a rainha dos céus. Onde a mariolatria é exaltada e a figura do pai é abolida. E nós temos uma nação onde quase 30% não tem o nome do pai na sua carteira de identidade. A nossa adoração traz para nossas vidas aquilo que a gente adora. A nossa nação é mariólatra. E ela trouxe sobre nós o vestígio da mariolatria, a ausência de paternidade. Por isso que apostólico é paternidade. É restaurar a nossa identidade através da paternidade. E levar essa paternidade para o Senhor. Entregar a paternidade. Porque ter pai cura. Tinha um monte de coisa na minha cabeça que era muito difícil eu entender. Tinha muita coisa na minha cabeça que era muito difícil eu conceber, eu receber cura. Mas o dia que eu entendi que Deus não era só alguém que eu amava, honrava e tinha temor do Senhor no meu coração. Mas o dia que eu comecei a receber a paternidade dele como pai, muitas coisas em mim não precisaram de conversas, foram curadas instantaneamente. Porque ter pai cura. Quando você tem pai, você é curado. Paternidade traz cura e restauração para as nossas vidas. As maiores fugas é a fuga da ausência da paternidade. Então nossa visão é trazer de volta a paternidade de Deus. E isso Deus pode usar homens para restaurar essa paternidade e a gente levar esses filhos e entregar ao pai, para ele ter um caminho com o pai. E o que acontece é que, diante disso, a gente sabe que a nossa nação, ela foi empobrecida. Imagine você criar uma criança dizendo, existe Maria, existe o bebê indefeso no colo dela, mas a figura do pai não está. Você pode ficar com o Papai Noel, se você quiser. Fica aí, filhinho, com o Papai Noel. Seu pai não está aqui. Seu pai não veio. Seu pai eu não sei quem é. Seu pai não te quis. Seu pai foi embora. Seu pai está bêbado. Seu pai não existe. Se a gente tivesse sido educado como a Suíça foi, os Estados Unidos, a criança que não tem um pai presente, quando acontece? Porque numa região onde já se coloca o amor diante de Deus e Deus é colocado, as crianças crescem com a autoridade do pai e elas não vão repetir as histórias dos seus antepassados. Quer dizer, as mulheres dizem, minha mãe não tinha marido, minha avó não tinha marido, eu não tenho marido, e minha filha com 14, 15 anos vai se engraçar com alguém aqui que não vai ser o marido dela e nem vai ser o pai dos filhos dela. Mas se a gente tivesse uma nação onde fosse a nação que tivesse passado pela reforma de Lutero e tivesse permanecido, porque no Brasil foi bloqueado com as escolas dos jesuítas, para que não houvesse o ensino, porque a escola da reforma, ela trazia o ensino para a criança de graça, mas aqui nós tivemos a escola dos jesuítas, então tira mesmo a figura do pai, bloqueia a entrada, mas nunca é tarde para Deus. Deus está aqui dizendo em nossos dias que a reforma está de volta, amém? E que a gente precisa entender algo, amados, que a figura do pai, a autoridade do pai é reestabelecida na nossa nação. A autoridade de Deus, os órfãos dessa nação encontrará consolo no colo do pai. Porque nessas nações que houve a reforma, quando a figura do pai morria, não tinha problema. A mãe dizia, olha, Deus está vendo, Deus vai cuidar de você. Olha, vamos aqui orar, vamos falar com teu pai. O teu pai, sabe por quê? Porque Isaías 54 diz que a mulher é casada com o seu Redentor e o seu marido é o Senhor. Você não existe mulher só. Não existe. Os seus filhos não são órfãos. Os seus filhos são do Senhor. E quando a criança não tem uma figura física, ela tem a figura espiritual,
que visita o coração dela pela madrugada, que toma ela de manhã pela mão. Um dos maiores escritores que eu admiro é Romeu. Ele escreveu a ternura dos 10 mandamentos. Ele escreveu Deus trabalha no turno da noite. Ele escreveu Encontrando Deus num beco sem saída. E Romeu foi um grande escritor, morreu jovem, aos 60 anos, de um câncer. Mas esse câncer fez com que ele passasse muitos dias da vida dele numa cadeira de escritor. Deus permitiu que aquele câncer não deixasse ele trabalhar. Romeu vai ser pastor de igreja e tira bastante tempo para escrever livros. Livros que edificam, livros que preparam, livros que confortam, que exortam. E Romeu diz uma coisa no testemunho dele. Diz: eu não tinha pai. Meu pai me abandonou. Mas eu nunca senti a ausência da figura do meu pai em casa. Porque todos os dias, em todas as refeições, em todas as noites, Deus era o meu pai. Porque minha mãe convidava ele. Porque minha mãe falava dele para mim. Porque minha mãe, nos momentos da minha dificuldade de adolescência, dos anos turbulentos, das espinhas e das garotas que a gente se apaixonava, eu tinha um pai que cuidava de mim. Eu tinha um pai que zelava por mim. Eu, quando eu ganhava um tênis novo, minha mãe dizia: olha, filho, foi o teu pai que te deu. E o meu pai foi se tornando tão real para mim, que hoje, essa máquina que eu escrevo, o computador que eu recebo, e tudo que eu tenho, e tudo que eu vier a ser, e tudo que eu passei na minha vida, a figura do meu pai sempre esteve presente. Se você fala muito de Deus, tudo de Deus começa a acontecer na sua vida. Se você começa a falar muito de Deus, e se você começa a colocar Deus na vida dos seus filhos, Deus na vida da sua casa, você vai começar a receber muitas coisas que só poderiam vir desse pai de amor. Você começa a receber um relacionamento pessoal e não um relacionamento teológico. Nós provamos que somos muito bons em teologia, mas será que nós podemos provar que somos muito bons no espiritual? Porque olhos não viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A figura hoje de paternidade da minha casa é uma figura forte. É a figura de um pai. Talvez a figura que não existiu antes na minha vida, mas ela não é tão forte quanto a presença de Deus. Ela não é tão forte quanto a honra que é dada a Deus. O pai está presente, é honrado, mas esse pai na terra precisa reconhecer que o provedor daquela casa, o guardador daquela família e a autoridade máxima de seus filhos e de sua esposa ainda é o cabeça, que é Cristo. A gente precisa estabelecer a autoridade desse pai de amor. A autoridade. Queridos, veja bem aí na sua Bíblia, Lucas 7. Estou terminando. Quero só compartilhar essa palavra. Lucas 7, versículo 11. Diz assim: Jesus ressuscita um jovem na multidão. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. Naim quer dizer graciosa, bela. E com ela caminhavam os seus discípulos e uma grande multidão. Ele estava mais ou menos a 38 quilômetros do seu outro destino. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E a grande multidão da cidade acompanhava. Queridos, os enterros dos judeus era sempre ao entardecer. Eles nunca enterravam pela manhã, mas ao cair da tarde, momento que o sol estava frio, eles saíam com a procissão do enterro. Então imagine, o sol está se pondo, final de tarde em Naim, uma cidade montanhosa, e Jesus se aproxima. Ele tinha acabado de fazer milagres, estava vindo provavelmente muito felizes com os discípulos, comentando o que o Pai estava fazendo através da vida dele. Estavam ali felizes com os milagres que estavam acontecendo, e se deparam com uma cena única. Uma mãe viúva, já tinha passado pela dor da perda do marido, e agora o único filho que ela tinha, não havia outro,
Imagine uma mulher naquela época, já era tão difícil ser mulher. Viúva era um pouco mais. Sem filhos era terrível. Era uma situação realmente desastrosa. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. O que eu amo em Jesus é isso. Ele nos observa na nossa dor. Ele nos observa nos nossos dias. Ele nos observa nas nossas limitações. Os discípulos, quando falaram, há uma tempestade no barco. E aonde está Jesus? Jesus está dormindo no barco. É interessante que às vezes há uma tempestade em nossa vida e a gente acha onde está Jesus. Jesus está dormindo. A verdade está dormindo. Porque Jesus é a verdade. A verdade dormiu no barco. Dormiu de cansado. Dormiu porque realizou muitos milagres. Dormiu porque estava se doando demais às multidões. Dormiu porque tinha caminhado demais. Dormiu porque Israel tem um sol escaldante. Ele dormiu. Ele dormiu, o homem, Jesus, o Filho de Deus, ele dorme no meio da tempestade. E você está olhando e perguntando, Jesus, onde está você na minha tempestade? Aonde está você no que eu estou passando? Talvez essa mulher não tivesse mais esperança nenhuma, gente. Ela está saindo da cidade para levar o seu único filho morto. Não tem mais resposta. Dá para você entender essa noite isso? Não tem mais resposta. Não estamos falando sobre um problema que eu ainda posso tentar com alguém, do que eu posso falar com não sei quem, do que eu posso tentar ali. Eu estou falando de alguma coisa que ninguém pode fazer nada. Eu amo situações onde ninguém mais pode fazer nada. Porque enquanto existe alguém, você vai atrás. Enquanto existe um porquinho de barro, você quebra. Enquanto existe um currículo e uma porta de emprego, você tenta. Enquanto existe um remédio, você toma. Eu estou falando quando o remédio não faz mais efeito. Eu estou falando quando ninguém mais deu jeito. Eu estou falando quando o juiz deu a sentença. Eu estou falando quando não tem mais porquinhos para quebrar. Eu estou falando de despensa vazia. Eu estou falando de coisas que não tem jeito. A verdade dorme no barco. Jesus chega em Naim. Porque o Senhor sempre vem quando não tem mais jeito. O Senhor sempre vem quando não tem mais jeito. Quando não tem mais jeito nenhum, Ele aparece. Ele vem. E Ele olha ali para aquela mulher. E a Bíblia diz que Ele se compadeceu. O coração dele encheu de misericórdia. O coração dele, misericórdia. Eu ponho meu coração na sua miséria. Eu tenho misericórdia de você, porque eu tenho um coração que já passou por alguma miséria. Eu tenho um coração que já sofreu. Eu tenho um coração que sabe o que é abandono. Eu tenho um coração que sabe o que é traição. Eu tenho um coração que sabe o que é enterrar quem ama. Eu tenho um coração que sabe o que é falta. Eu tenho um coração que sabe o que é ser abandonado. Eu tenho um coração que sabe o que é estar desempregado. Aí, com esse coração que eu tenho, com esse coração que eu já passei por tudo isso, eu ponho hoje meu coração na sua miséria. Porque com a medida que eu fui consolada, eu posso consolar também. Essa é a razão de eu sofrer e você sofrer. Essa é a maior razão de você passar por lutas e dores. É quando eu tiro o meu coração e ponho na sua miséria, que por sinal foi um dia a minha miséria também. E quando eu pego minha vida e paro ela para olhar a sua, porque você está sofrendo alguma coisa que eu já sofri. Porque você está chorando por alguém que eu já chorei. Porque você está sentindo uma dor que eu já senti. Eu posso botar meu coração em você hoje. Você pode botar o seu coração em alguém hoje. Você pode parar essa noite hoje e botar o seu coração na miséria de alguém. Você pode se identificar com a dor de alguém. Porque você passou e sobreviveu. Porque você sobreviveu. Para você dizer a alguém que ele também vai sobreviver. Porque você passou por isso. Porque alguém precisa que você diga. Alguém precisa do seu testemunho. Por isso que eles venceram. Por que eles venceram? Para testemunhar. E eles venceram por causa do seu testemunho. Porque não amaram a sua vida até a própria morte.
deixaram de amar o que amava. Talvez amasse carros luxuosos. Talvez você amasse bolsas caras. Talvez você amasse o seu diploma. Talvez você amasse ser um PhD. Talvez você amasse o lugar que você mora. Mas depois que eu passei por isso, eu não amo mais a minha vida. Eu não me importo mais. Eu posso ter ou não ter. É porque eu amo mais o propósito do que eu amo o que eu já tive. Eu amo mais o que Deus vai fazer do que o que Deus já fez. Eu amo mais o meu futuro do que o meu passado. Eu tenho mais expectativas no que Deus está fazendo do que naquilo que eu já passei. É por isso que nós temos um testemunho que podemos vencer o inimigo. Porque eu não amo mais a minha vida. Eu não amo mais o meu diploma. Eu não amo mais onde eu moro. Eu amo as vidas. Porque um dia onde você mora não vai ter valor nenhum. Um dia o seu diploma vai para o porão. E se não tem porão, vai para o lixão. Um dia suas fotos lindas, maravilhosas vão desaparecer. Um dia seu rosto perfeito vai ficar cheio de rugas. E as rugas não me falam que eu preciso botar mais uma sessão de botox. As rugas me falam que eu venci. As rugas me falam que eu sou uma mulher vencedora. Eu tenho rugas porque eu já chorei por quem eu amo. Eu tenho rugas porque o sol me escaldou na minha última caminhada no deserto. É por isso que eu tenho rugas. Eu tenho marcas na barriga que eu não troco por nada. Elas dizem que eu tive filhos. E você, homem, o que é que traduz a sua história e a sua vida que você tem medo de mostrar? O que é que traduz hoje a sua história? É o que você tenta disfarçar? Engraçado, hoje as pessoas tentam disfarçar aquilo que não deveria trazer mais honra. Passar por provas e estar de pé deveria ser uma honra maior do que tentar dizer que teve uma vida perfeita, que uma vida que não teve atropelos, uma vida que não teve choro, uma vida que não teve perdas. Você nunca viveu, você passou pela vida em brancas nuvens. Porque o que torna a gente aprovado é ter ido na batalha e voltar. E Jesus, quando olha para a miséria daquela mulher, Ele está olhando para a minha miséria e a sua essa noite. Ele está olhando para as coisas que deram errado, sim. Ele está olhando, sim, para os nossos fracassos. Ele está olhando, sim. Ele está olhando para cada coisa que deu errado. Ele está olhando para cada história. Ele está olhando para a sua infância agora. Isso que você não quer que ninguém saiba. A gente cria uma nova história. A gente monta um Face. A gente monta uma estrutura. A gente monta numa roupa boa. E a gente está tudo resolvido. Tá não. Aqui dentro tem que ser tratado. Tem que ser curado. É por isso que Jesus olha para aquela mulher e se compadece dela. Ele não se compadece só da mãe que perdeu o filho. Ele se compadece da viúva. Ele viu aquela mulher chorando pelo seu marido. Ele viu como doeu deitar na cama e não ter o seu companheiro do lado. Jesus viu como ela se levantou a cada manhã fiel, a cada dia, e o seu companheiro já não estava mais do seu lado. Ele viu ela levando o seu filho pela mão, cuidando, fazendo o papel de pai e mãe. Ele viu a luta, ele viu a dor. Ele não só olhou aquele momento, ele olhou a vida daquela mulher. Essa noite Deus não está só olhando as nossas últimas 24 horas. Ele está olhando a nossa história, a nossa vida. Ele está olhando tudo aquilo que a gente passou. Ele está olhando cada marquinha que você tem. Você olha, você sofre acidentes. Eu sofri alguns na minha infância. Levei pontos na cabeça, pontos no pescoço. Um portão de ferro entrou aqui. Eu fui pro balé, não queria fazer balé. Pulei várias vezes no lugar que não era pular. Terminei com um lascão, 8 pontos na cabeça. Jesus estava ali, o ferro dentro da minha boca, 8 pontos aqui. Ele estava ali. Ele estava ali em cada dia. Ele estava ali na minha dor.
Ele estava ali. Ele estava ali quando eu tive saudade. Ele estava ali. Ele está aqui, Ele é presente. Não é um Deus teológico, é um Deus Pai. É um Deus família. Não é um Deus que eu estava distante, que eu estava longe. Ele estava junto de mim, ainda quando eu não percebia que Ele estava, mas Ele já estava. Eu adorava Ele como Deus da congregacional, frequentava colégio Damas, eu adorava como a igreja católica, mas Ele estava ali presente, o Deus manjedoura, o Deus da cruz, o Deus ressurreto, o Deus vivo, o Deus soberano, o Deus que controla tudo na palma de suas mãos. Ele estava ali no dia que seu pai morreu, Ele estava ali no dia do desemprego, Ele estava ali no dia da dor, Ele estava ali, real, presente, tão real quanto Ele está aqui. Nunca te vi, mas sempre te amei. Nunca te toquei, mas sempre te esperei. Meu Deus, meu Rei, meu Senhor. Real. Hoje Ele é real na sua história, mulher. Hoje Ele é real na sua vida, mãe. Hoje Ele é real sobre você, pai. Tão real, tão maravilhoso, tão soberano, que a despeito das minhas circunstâncias, a despeito do que o inimigo fez para tentar dizer que Deus não é bom, eu abro a minha boca e digo: Ele é tão bom. Sabe o que é triunfar na dor? Sabe o que é triunfar nas circunstâncias? Sabe o que é triunfar quando tudo dá errado? É quando você o adora. Você está dizendo: eu triunfo sobre toda dor. Eu triunfo na minha morte. Eu triunfo. E aqui diz assim: no mesmo instante, aproximando-se, tocou no esquife. Nesse tempo as pessoas eram colocadas em caixão aberto. Então esse jovem não estava num caixão fechado, estava num caixão aberto. Então os que carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Esse jovem não tinha cometido pecado. Algumas vezes Jesus disse: vai e não peque mais. Nesse momento Jesus não diz isso para esse jovem. Não havia pecado na história dele. Era para a glória de Deus. Era para a glória dele. Por que todas as vezes que a gente acha que tem algum sofrimento, alguma dor, alguém está em pecado? Fizeram isso com Jó. E a gente às vezes faz isso. A gente às vezes parece mais os amigos de Jó. Todas as vezes que ele está passando por alguma coisa: eu pequei. É muito bom você ter um discernimento espiritual para descobrir se você pecou. É muito importante sondar para ver se há algum caminho mau em nós. É muito bom reconhecer o Senhor em todas as nossas veredas, para que Ele possa fazer caminhos retos. Mas na maioria da vida dos crentes sinceros, Deus está querendo manifestar a glória dEle. Você pode hoje manifestar a glória do Senhor no seu desemprego. Você pode manifestar a glória de Deus na depressão de quem você ama. Você pode manifestar a glória de Deus na família que você tem. Eu não preciso que eles mudem. Eu só preciso glorificar a Deus onde eu estou. Porque a mudança vai ser uma questão de adoração. Vai ser uma questão de tempo. Enquanto eu adoro, Deus transforma o meu vale de ossos secos num grande exército. Enquanto eu adoro, Ele transforma. Ele só pode transformar se dos seus lábios saírem adoração. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Jesus quer restituir hoje o que eu e você perdeu. Jesus quer restituir hoje o que foi saqueado. Jesus é poderoso para restituir hoje aqui nessa casa. Essa mulher, ela teve encontro com Jesus, que tirou ela da condição da mãe que perde o filho para ser a mulher mais famosa. Porque, deixa eu te dizer algo, esse é o primeiro milagre de Jesus, quando ressuscita alguém. Depois Ele ressuscita o amigo Lázaro e ressuscita o filho de Jairo, a filha de Jairo.
Então ele ressuscita para uma mãe, ele ressuscita uma amiga, ele ressuscita para um pai. Sabe o que é isso? Família. Porque Jesus se preocupa da gente ser família. Jesus se preocupa. Perguntaram a Jesus: Jesus, quem é mais importante aqui? Jesus disse: o mais importante aqui não é minha mãe nem meus irmãos, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele colocou as mães no seu lugar. Ele colocou as mães no lugar que elas devem ficar. Ele, quando disse à mãe dele: mulher, que tenho eu contigo agora? Não chegou a minha hora. Ele estava dizendo para aquela mãe: fique fora, porque quem vai dizer a hora da minha vida é meu Pai, não é você. Tem algumas mães aqui nessa noite que estão com o coração apertado sobre seus filhos. E Jesus está dizendo a você: mulher, ainda não chegou a hora. Espere. Pare de atrapalhar o meu plano. Pare de apressar a minha hora. Tem mães aqui que precisam ouvir isso. Isso para nós que somos de um país mariólatra é difícil. Porque nós somos acostumadas com as mamas portuguesas, italianas escravas. Mulheres fortes que carregam seus filhos. Mas mulher, ainda não chegou a minha hora. É para você aguardar. O Senhor está falando pessoalmente com mães aqui nessa casa hoje. Não chegou a hora. O Senhor está dizendo a você: o meu Pai tem a hora e vai dizer o tempo. Não é você que vai dizer o tempo, nem como vai ser, mas é o Pai. E Jesus pega o filho, e o menino começa a conversar. Aquela mulher, 5 minutos antes, era a mulher mais infeliz de Naim. 5 minutos depois, ela era a mulher mais famosa da cidade. E ela é a mais famosa da Beira-Mar 114 essa noite. E a sua fama nunca vai parar enquanto a gente pregar sobre a mulher de Naim. A mulher da cidade bela, a mulher da cidade formosa. Tem formosura no enterro, tem formosura na sua dor, tem beleza no que você está passando. A mulher de Naim era beleza, formosura, mas havia um esquife, havia um enterro. E Naim não ficou conhecida como a terra que mata filhos de viúva, mas ficou conhecida sobre a terra que Jesus ressuscitou o filho da viúva. Você não será conhecido pelo seu último fracasso, porque Jesus ainda não se manifestou na situação. Jesus às vezes está testando a gente. Jesus, nós não temos o que comer. O que nós vamos fazer? Há muitos homens aqui e nós só temos os pãezinhos e os peixinhos. E o que vamos fazer? Eles moram longe. É melhor mandar todo mundo logo embora. Jesus olha para a igreja e diz: dei vocês o que de comer. Jesus, você deve estar nos testando. Está numa crise no Brasil incrível. Você sabe o que está acontecendo na política, Jesus? Você sabe o que está acontecendo conosco? Jesus está dizendo para a igreja do Brasil: deem vocês mesmos o que de comer. Porque quando Jesus diz uma coisa, Ele providencia o que a gente precisa para o milagre. Jesus disse para aquele menino: levante-se. E o menino começou a conversar. O morto começa a falar. Quadrato, que foi um escritor do século 125 depois de Cristo, disse e escreveu 125 depois de Cristo. Sabe o que ele escreveu? Algumas pessoas desde que Jesus curou e algumas das pessoas que Jesus ressuscitou ainda estão no nosso meio. Quadrato escreveu isso para Adriano, que algumas pessoas que tinham sido curadas esqueceram de morrer. É porque quando Deus faz, Ele faz bem feito, que dura para a eternidade. Quando Deus faz um milagre na sua vida, querido, Ele não faz pela metade. Ele não faz um milagrinho para você ir ali na esquina e a coisa acabar. Ele faz algo que vai ser a sua história. Ele vai fazer algo que vai ser a sua marca. Aonde você mais sofreu é onde a glória vai mais se manifestar.
Aonde você foi mais envergonhado, é onde o Senhor quer mais te honrar. Aonde você foi tão ruim, é onde Deus quer que você seja tão bom. Essa noite, pega a pior coisa que está te acontecendo. Essa noite, pega a pior história. Pega agora aquilo que dá o frio, sabe o frio da barriga? Ai, meu Deus, sabe? Pega isso hoje. Pega hoje, desafia. Desafia como adorador. Desafia. Aquela mulher não esperava aquele encontro. Aquela mulher estava saindo, deixa eu enterrar meu morto, eu não quero conversa. E agora o que vai ser de mim? Eu vou enterrar meu filho. Jesus, espera aí, para, pausa. Corta as câmeras, corta as luzes, porque não é isso que eu quero escrever sobre essa mulher. Para tudo, porque eu vou escrever uma nova história. Ele mudou a história dela em 5 minutos. Você crê que Ele pode fazer isso por você hoje? Você crê que Ele pode mudar a sua história no estalar de dedos? Você crê que hoje Ele pode pegar a situação mais condicionada ao fracasso e transformar em vitória? Tinha que ser sobre mãe, né? Porque mãe ama demais. Mas mãe, não chegou sua hora. Espere. Mães que choram, mães de joelhos, mães sozinhas, mães sem maridos, mães sem filhos. A Bíblia diz que Ele faz a mulher solitária. Ele faz o solitário morar em família. Mais são os filhos da mulher abandonada do que a que gerou. Está lá em Isaías 54. Mães. Não aconteceu ainda, mas não quer dizer que não vai acontecer. Às vezes o caixão tem que sair. A gente tem que ver realmente que todas as perspectivas acabaram, para o Senhor começar algo novo, para Deus fazer algo novo. Eu quero convocar aqui essa noite e hoje pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão com a dor, crentes genuínos, homens e mulheres que estão vivendo uma história difícil, que estão passando por uma luta, e que nessa luta que estão vivendo não estão vendo saída. Não importa se é nos negócios, não importa se é em casa, se é na família, mas eu quero orar com você essa noite. Eu quero, se você tem um impossível essa noite, se você tem algo que ninguém pode resolver, Jesus está aqui. E Ele vai tocar em você. Ele vai tocar nas circunstâncias. Quero convidar a igreja, todos que estão passando por dias difíceis, momentos que você diz: eu não sei como eu estou viva, eu não sei como eu estou. Eu quero orar com você essa noite.